pessoal, beleza? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Tretas na História. Essa semana trago uma proposta para a gente pensar a Inglaterra do século XVII. Pensar no processo revolucionário que é muito conhecido pela história e também pela historiografia como o processo revolucionário das revoluções burguesas. O momento em que a Inglaterra teve uma experiência republicana. Isso mesmo, senhoras e senhores. Vocês não estão enganados. A Inglaterra já passou por um momento onde o tipo de governo foi a república. Mas nós vamos entender um pouquinho mais. Ali, de 1640 a 1688, mais aproximadamente, esse processo foi marcado por alguns fatos, algumas curiosidades e tal, até chegar nesse estilo de política que a Inglaterra exerce na atualidade, que é a monarquia parlamentarista. Tá? Então, primeiro nós vamos passar por o processo da Guerra Civil, depois a República de Oliver Cromwell e, por fim, lá a Revolução Gloriosa. Nesses três momentos da história da Inglaterra, nós vamos perceber tretas diversas. Tretas políticas, a própria guerra civil, tretas econômicas. Só para a gente pensar um pouquinho na nossa função na história, que é entender as tretas que os seres humanos desenvolveram ao longo do tempo. Então, com vocês, sem mais delongas, Revoluções Burguesas no canal Tretas na História. Segue a vinheta, produção! Represento o Clio e a história. Aqui há muita treta pra aguentar, tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui há muita treta pra aguentar, tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui há muita treta pra aguentar, tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui há muita treta pra aguentar, tem que ser forte. Para prosseguirmos nesse assunto, nós precisamos retornar um pouquinho lá no século XVI. No século XVI, vocês vão lembrar lá da atuação do rei Henrique VIII, na criação do anglicanismo, toda a estrutura de abandono, por exemplo, do poder católico dentro do governo da Inglaterra e tal, com a criação do anglicanismo. Nesse período do século XVI, por exemplo, a burguesia ela vai se fortalecer. E não é qualquer burguesia, eu estou falando dos puritanos. Os puritanos ali vão ter uma ascensão econômica muito grande dentro da Inglaterra. E aí vai começar então as perseguições. A religião anglicana, né, o controle exercido pela religião naquela sociedade e tal, vai começar então a entrar em choque, por exemplo, com os católicos, com esses puritanos, e vai trazer alguns problemas. Quando vocês analisam a história dos Estados Unidos, vão perceber que foram ingleses, puritanos, que começaram então a migrar do continente europeu para a América, fugindo de perseguições religiosas. Esse é um dos fatores. E aí, essa burguesia que vai tentar ali se estabelecer dentro da Inglaterra, ela também vai começar a incomodar. O rei Henrique VIII, ele consegue estruturar, de certa forma, as políticas econômicas e sociais ali na Inglaterra do século XVI e vai deixar o seu trono todo com todas as confusões que ele arrumou durante o período, ele arrumou ali, ele vai deixar para a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, ela vai deixar o seu reino para o Jaime VI da Escócia, e o Jaime VI se torna o Jaime I na Inglaterra. Isso já no século XVII. Saímos do século XVI, sempre tendo em mente a análise do tempo ela é fundamental para entendermos os processos históricos. Então saímos do século XVI, vamos para o século XVII. O Jaime I ele vai tentar... primeiro que ele já era de uma outra dinastia. Tá? Então nós temos lá os anglicanos da dinastia Tudor, da casa Tudor. O Jaime I ele vai trazer
uma proximidade com os católicos, com a Igreja Católica. Então, a Inglaterra teve um processo de saída dos domínios da Igreja Católica. A Igreja Católica perdeu um pouco o espaço no século XVI, mas no século XVII acaba retornando esse poder com a dinastia Stuarts. Os Stuarts, eles vão dominar então aquele cenário político ali e trazer alguns elementos que vão fervilhar, por exemplo, ali na Inglaterra. Tá? Então Jaime I, ele vai reinar ali até 1622, e o seu filho, Carlos I, vai tomar posse do reinado e vai seguir praticamente as mesmas políticas, uma proximidade com a Igreja Católica. A Inglaterra possuía a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, o parlamento, tal. Isso veio lá do século XIII. Isso vem do século XIII. Porém, o parlamento no século XVII, ele acaba sendo desmerecido, tanto pelo Jaime I, que era Jaime VI, virou Jaime I, tanto pelo Jaime I da Inglaterra, como pelo seu filho, o Carlos I. E isso vai gerar um desconforto muito grande, porque nós temos ali uma burguesia ascendente, nós temos sujeitos com poder econômico trazendo uma nova perspectiva também para o ganho desse capital político, pensando dessa forma. E nós temos uma outra junção nessa química aí que vai tornar esse conjunto um pouquinho mais explosivo. Esses burgueses que buscavam uma aceitação maior dentro dessa sociedade eram puritanos. Então vejam, os reis, Jaime I, Carlos I, eles tinham uma proximidade muito grande com a Igreja Católica. Então nós temos uma burguesia ali, uma burguesia ascendente, que são os puritanos. Inclusive o parlamento, ele tinha a sua maioria de puritanos. Então veja aí a química explosiva dentro desse processo todo. O Carlos I, quando ele começa a ter problemas com a Escócia e com a Irlanda, de certa forma ele vai tentar convencer então esse parlamento para que, diante de todos esses problemas, o parlamento tivesse uma ação, tomasse medidas para ajudar, como o aumento de impostos, como uma reorganização dos exércitos, né? O parlamento tinha um exército e o rei, nesse momento, então, reivindicava a possibilidade do parlamento contribuir, então, com a coroa. Isso tudo vai gerar um desconforto muito grande. Por quê? Nesse momento que o Carlos I ele vai tentar reorganizar, vai tentar chamar para as reuniões esse parlamento novamente, o parlamento se reúne e começa então a questionar o papel dessa monarquia do estilo absolutista. Nós temos aqui uma grande característica do século XVI para o XVII, que é o avanço dessas monarquias absolutistas, com o apoio da Igreja Católica. A ideia do direito divino, o poder do soberano acima de tudo. E como os puritanos estavam tentando trazer uma nova perspectiva para dentro da política na Inglaterra, eles vão, de certa forma, rechaçar essa ideia. A partir de 1640, nós temos ali, então, o processo da Guerra Civil. E dentro desse processo da Guerra Civil, vai se destacar uma figura que vai tomar conta, por exemplo, desse processo, esse início do processo revolucionário, que é o Oliver Cromwell. Ele vai trazer um conceito de merecimento dentro do exército. Ele era um puritano que tinha como princípio a meritocracia. Portanto, dentro desse aspecto da meritocracia, dentro do combate ao absolutismo, à nobreza, enfim, ele vai trazer essa ideia de merecimento, porque os grandes cargos dentro do exército era prática na Europa quase como um todo. Os grandes cargos, eles eram delegados
As funções eram delegadas não por merecimento, mas por sua condição social, né, a nobreza. Então, geralmente, os cargos mais elevados dentro do exército ficavam com a parte da nobreza, sem saber ou não, às vezes, da arte da guerra, ou sem ter ali as características fundamentais para se ocupar o cargo. O Oliver Cromwell vai trazer esse novo conceito para dentro do processo revolucionário, e isso também vai trazer uma agitação muito grande. Porque os soldados vão começar a se empenhar mais ali diante das batalhas. Eu estou falando de uma guerra civil. Tá? Era como se falando de um povo guerreando entre eles, né? Irmão matando irmão ali. Irmão inglês, né? É nesse sentido que eu estou comentando. E o Oliver Cromwell ele vai ser fundamental. Ele vai ser fundamental porque ele vai conseguir liderar esse exército do parlamento. Esse processo ele tem como fechamento a decapitação do rei Carlos I. Porque nós temos um grupo de puritanos, os protestantes e tal, ali tentando dominar o cenário político e econômico da Inglaterra do século XVII. E vai culminar esse fato lá com a decapitação do Carlos I. Esse é o primeiro processo. Nós precisamos entender esse primeiro processo, porque de 1649 até 1658, ali vai ser instaurado a República na Inglaterra. Esse é o momento da República. E a República de Oliver Cromwell. Diferentemente do que se espera de uma república, que é aquele poder democrático, com a atuação, por exemplo, do parlamento, era uma crítica dos puritanos que o parlamento não atuava. Tanto no reinado de Jaime, quanto no reinado do Carlos. E aí, o que se esperava do Oliver Cromwell nesse momento? Esperava-se que ele, de certa forma, demonstrasse a importância do parlamento e deixasse-o atuar da forma que deveria ocorrer dentro de um processo democrático. Essa era a esperança. Pois bem, pasmem-se, o Oliver Cromwell ele vai instaurar um processo a ditadura do Cromwell, que vai perdurar ali de 1649 até 1658, quando ele vem a falecer. E quem vai assumir o seu posto é o seu filho, Richard Cromwell. Só que ele não dura, ele dura 6 meses no reinado, ele não consegue suportar a pressão, então, mas a gente chega lá, estou adiantando. Qual foi o passo fundamental do Oliver Cromwell nesse momento? Ele vai tentar trazer, ele estabiliza a economia da Inglaterra de maneira magnífica, tentando instaurar um processo como se fosse protecionista relacionado à economia, diante dos atos de navegação. Os atos de navegação traziam o conceito de que a Inglaterra até poderia adquirir produtos estrangeiros, ela até poderia comprar de outras regiões. No entanto, ela só poderia adquirir os produtos por meio de um inglês, navios ingleses. Tá? Então, preste atenção na jogada ali. Essa pretensão do Oliver Cromwell vai trazer aspectos muito positivos para a economia da Inglaterra. Assim, é um momento que ele instaura a ditadura, ele também dissolve o parlamento, como fizeram os outros reinados, mas essa parte da economia ele vai trazer ali uma atuação diferenciada. Em 1658, ele morre e quem assume é o filho Richard Cromwell. Porém, ele fica ali 6 meses, ele não suporta a pressão e o grupo, o próprio parlamento e a burguesia ali, a nobreza, eles se alinharam ali num determinado momento e começaram a questionar que se não deu certo, por exemplo, com o Cromwell, não deu certo para a gente instaurar uma monarquia parlamentarista. Então vamos tentar trazer a dinastia Stuart novamente.
O processo que ficou conhecido na história como a restauração da dinastia Stuart teve como fundamento trazer uma política, trazer essa dinastia Stuart, mas uma política tentando fazer uma espécie de convergência entre os interesses do parlamento e do rei. O Carlos II, de certa forma, ele vai tentar trazer ali uma espécie de harmonia entre o parlamento e o poder real até um certo momento. No entanto, o Carlos II ele começa a migrar então novamente, começa a retomar alguns aspectos do absolutismo e se aproxima muito lá do Henrique, do Luís XIV. Se aproxima lá do Luís XIV, que é considerado o símbolo do absolutismo monárquico, que tem aquela frase, aquela célebre frase, o Estado sou eu. E aí, de 1660 até 1685 aproximadamente, o Carlos II ele vai entrar em conflitos, porque ele começa ali mais ou menos se harmonizando com o parlamento. Depois ele meio que abandona. E mais ou menos no meio desse processo, se eu não estou enganado ali, na transição das décadas de 1670 para 1680, ele vai dissolver o parlamento novamente. Ele vai dissolver sem chance nenhuma. E vai tentar, de certa forma, confirmar o absolutismo monárquico na Inglaterra. O Jaime II, irmão do Carlos II, vai assumir o reinado e, de certa forma, ele vai reativar o parlamento para tentar uma harmonização entre os poderes, realizar ali uma política de coalizão, tentando, de certa forma, mostrar para os puritanos que ele estava bem intencionado, que ele queria ajudar ali a harmonizar os poderes. Porém, o que o Jaime II vai trazer? Logo lá a declaração, uma série de leis que contribuíram para o aumento do poder dos católicos. Vai realizar a declaração de um Estado absolutista. E isso vai incomodar demasiadamente os puritanos, que vão convocar lá o Guilherme de Orange, que era genro dele, ele era esposo da Maria, que era genro dele, vão convocar o Guilherme de Orange para tomar o poder. O Guilherme de Orange, no começo, ele estranha todo esse processo, mas ele acaba sendo seduzido porque ele seria o novo rei da Inglaterra. Porém, ele seria o rei, mas ele não governaria. E isso o parlamento deixou bem claro. Em 1689, eles vão produzir a Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos do Cidadão, alguma coisa assim, que vão estabelecer a monarquia parlamentarista, que é a característica atual do governo da Inglaterra. O rei reina, mas ele não governa. Então, recapitulando, nós precisamos entender esse processo revolucionário. 1640, começa ali o processo de guerra civil. Uma figura vai se destacar para eliminar o rei Carlos I, uma figura puritana, Oliver Cromwell, que vai instaurar a ditadura do Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell é uma figura muito contraditória, porque ele tira um ditador, acusando o rei Carlos I de ser um ditador, decapita o rei e depois ele vai instaurar uma ditadura. Tá? Nós temos então, esse momento é o processo da Revolução Puritana. Por que recebeu essa nomenclatura? Porque os puritanos eram os protestantes que viviam ali na Inglaterra e que compunham a maior parte do parlamento. Depois, ditadura de Oliver Cromwell e, por fim, a Revolução Gloriosa, que é o momento que eles estabelecem uma nova política, a monarquia parlamentarista. Colocam Guilherme de Orange no poder, que era genro do Jaime II,
e o parlamento então passa a ter o controle da Inglaterra. Pessoal, vou ficando por aqui. Curtam o vídeo, deem um like, assistam, compartilhem, divulguem aí, porque esse é o nosso trabalho. Eu acabo fazendo esse trabalho especificamente porque eu tenho alguns alunos que estão nesse momento em suas casas e nós não temos mais o contato da sala de aula, né, as risadas, as brincadeiras, menino, fica quieto, menino, isso, aquilo. E eu encontrei, nesse canal, eu encontrei na internet, no YouTube, né? Tô quase virando um professor youtuber. Ó, até mudei o fundo, ó. Tô me aperfeiçoando, viu? Tá ficando legal o negócio aqui. E assim, são ferramentas que nós, a maioria dos professores, encontramos para ter um contato um pouco mais direto com os nossos alunos nesse momento tão delicado da humanidade. Não é do estado de São Paulo, não é do Ceará, não é do Amazonas, é do mundo. E nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, no sentido de que o nosso comportamento ele reflete no mundo em que queremos. E nesse momento de cuidado extremo com a nossa saúde, com a saúde do próximo, dos amigos, dos mais velhos, nós temos uma responsabilidade enorme em nos cuidar para cuidarmos dos outros. Esse é o recado de hoje, dessa semana. Então, a dica é: fiquem em casa, estudem, se precisarem de mais alguma coisa, eu estou aqui. Esse é um canal para a gente manter um contato. Façam lá algum comentário, escrevam, né? Eu sei que a aula acaba ficando um pouquinho mais genérica por conta do espaço e também assim não dá para fazer vídeos muito longos e tal, a edição dá um trabalho, mas a cada nova dúvida eu vou postando um novo comentário e a gente vai se comunicando. É o jeito melhor no momento, tá? Mas nada substitui a sala de aula. Beijo pra vocês e... é muita treta! Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte.